Boa noite! Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Mais uma live, mais um bate-papo bem gostoso, bem cheio de conteúdo. Oi, Jaque, boa noite. A primeira que entrou. Oi, Adriana, bom te ver por aqui de novo. Mariana? Boa noite, puxa vida, olha aí, pessoal entrando, feriadão, né? 7 horas da noite, mas aí tem as meninas aí que se prepararam para poder estar esse horário aí junto, para a gente poder conversar aí mais um tema tão importante no nosso desenvolvimento emocional, né? Para o nosso crescimento pessoal, profissional, social, puxa vida. Essa questão da independência emocional ela é importante mesmo para a nossa alavancada de vida. E aí eu preparei um conteúdo bem legal aí para vocês. E vamos esperar aí o pessoal entrar mais. Boa noite, Raquel, Ivone. Isso, eu tô vendo os coraçõezinhos subindo. Tá me lembrando de pedir para vocês clicarem no coraçãozinho, no curtir. Porque quando a gente clica no curtir, o Instagram entende que já começou aí uma live, que está tendo interação, e aí ele começa a aparecer para as pessoas. Então, quero pedir o favor aí de vocês, de clicar aí nos coraçõezinhos. Clica no aviãozinho também, se você puder, convidar pelo menos mais umas 2 mulheres para estar aqui nesse papo com a gente. Aí quando você clica ali no aviãozinho, ele já vai te perguntar para quem que você quer compartilhar, tá? Me digam aqui, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Como é que tá o áudio? Como é que tá a transmissão? Porque eu não tô com o fone de ouvido, né? Então, só alguém me conta aí se tá tudo certinho ó, com o áudio. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Daiane, Natália, Renata. Sim, tá ótimo, obrigada. Obrigada por essa devolutiva. Tá, tudo certinho. Que bom, né, gente? Quando eu tô fazendo palestra, é bom porque a gente olha nos olhos de vocês, né? Então a gente consegue ter esse retorno, esse feedback de que tá indo tudo bem, de que, né, vocês estão acompanhando, e aí quando não tem esse olho no olho, então a gente tem que ficar perguntando, né? E aí é bom ver aí os comentários de vocês. Boa noite para quem tá entrando agora, Helenice, Viviane. Legal, hein? Alguém viajou aqui no feriado? Ou vocês ficaram aí na sua cidade? Tiveram algumas pessoas que viajaram, né? Que saíram e aí iam chegar um pouco mais tarde. Mas tudo bem, a gente já vai começando já o conteúdo, depois quem chegar depois pega ele gravado. Só descanso mesmo, né? Gostoso, que bom, que bom. Quarentena em casa, né? É verdade, tem que pelo menos ficar em casa ou com a família, né? Com um grupo mais reservado que a gente está acostumado. Bom, então vamos lá. Vamos começar esse tema aí? Vamos falar sobre dependência emocional. Um tema tão especial. E eu pensei justamente nesse dia da independência do Brasil, né, nesse feriado. Eu queria falar sobre dependência emocional já há um tempo, e é quando eu lembrei que teríamos um feriado sobre independência do Brasil, eu pensei, bom, vamos juntar esse dia, né, sobre libertação, sobre liberdade, né, sobre independência, e vamos falar sobre a nossa questão de ser independente emocionalmente, né, de trabalhar um pouco mais a sua autonomia e a sua autonomia relacionada às pessoas e às suas emoções. Né? Por isso que eu preparei essa live especial no dia de hoje, no dia desse feriado, no dia da independência, para ficar bem marcante aí para você e para a gente conseguir virar essa chavinha. Eu até agora há pouco falei na live, pedi para vocês, quem tiver uma chavinha aí na mão, se não tiver também não tem importância, mas eu trouxe ela para ficar aqui, ó, para virar um gatilho na sua memória,
porque eu gostaria de que algumas chavinhas virassem na sua mente hoje, né? Que você pudesse terminar o dia de hoje pensando em algumas coisas que você precisa assumir na sua vida e tomar algumas rédeas para se libertar dessas dependências. Tá bom? Então, olha só, o que eu preparei para vocês, quero mostrar aqui. Preparei um resuminho aqui dessa nossa conversa que a gente vai conversar, tá? Acho que deve estar o contrário para vocês, né? Mas eu vou tirar uma foto e eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Alguém já tá no grupo do Telegram? Quem tiver já dá um okzinho aqui, tá? Qual é a ideia da nossa conversa de hoje? Quero contar para vocês o que é essa questão de dependência emocional. Quais são os comportamentos, tá? Vou deixar a live salva assim, tá, Daiane? Acabei de ver seu comentário aqui. Depois eu explico para vocês aonde que vocês vão achar a live salva, tá? Então vamos lá. Vou contar para vocês o que é dependência emocional, quais são os comportamentos que a gente começa a entender que temos sim uma dependência emocional de outras pessoas. Depois de compreender quais são os comportamentos, quero explicar para vocês quais são as causas. O que está por trás desse comportamento de ser dependente emocional das outras pessoas, tá? Que amarra você para conseguir ser mais confiante e tomar certas decisões na vida. Então, quais são os comportamentos, quais são as causas, depois vamos para como superar. Como superar isso? Né? Como enfrentar essa dependência e se tornar mais independente emocionalmente. Então vamos passar por essa última etapa de como superar. E para finalizar, vou falar para vocês qual é o suporte profissional também. Quando você não consegue mais fazer sozinha, né, pelas orientações, qual é o suporte profissional que pode existir, quais são os possíveis suportes, né? E é aí que eu quero contar uma surpresa que eu tô super ansiosa para contar para vocês o que vai acontecer aí nos próximos dias e quero fazer um convite para quem achar que faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Dependência emocional. Como é que a gente descobre ou entende que estamos agindo baseado numa dependência, né, emocional? O que é isso? A dependência, ela é um apego desmedido, fora do comum às outras pessoas. Então, para você ser feliz ou para você conseguir se dar bem, para você ter segurança, você precisaria, é como se você precisasse do aval, da avaliação de outras pessoas, né? Isso acontece muito, por exemplo, nos relacionamentos, você sempre fica perguntando para o seu marido, ou namorado, ou para os filhos a opinião, o que eles acham, né? Não consegue ficar sem a presença dessa pessoa, tem que ficar sempre próxima, sempre ligando, sempre sabendo informação. Vou dar um exemplo, por exemplo, no filhos, é lógico que a gente tem um certo apego, né, emocional, uma certa dependência para a gente estar feliz e mais tranquilas, precisamos saber que as pessoas que a gente ama estão bem. Ok, uma certa dependência, ela faz parte, esse é o vínculo, isso é amor, né? A gente quer saber se eles estão bem, quer que eles estejam próximos da gente, mas isso não pode ultrapassar o equilíbrio, né? Eu não posso ficar desequilibrada emocionalmente ou deixar de fazer as minhas coisas, as minhas viagens, as minhas atividades corriqueiras, os meus cuidados comigo mesma ou com você mesma, porque você fica abrindo mão de tudo para que a vida da outra pessoa esteja em primeiro lugar. A vida dos seus filhos, a vida do seu marido, do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, né? Todo mundo em primeiro lugar e você não. Então você se apega às pessoas importantes para que você se sinta bem, né? Até para tomar as decisões também. Então, quantas pessoas eu conheço que vai comprar roupa, por exemplo, e sempre convida alguém para ir com ela.
né? Convida a mãe, convida a irmã ou uma amiga, vamos comigo, e aí veste, troca de roupa no vestiário várias vezes e fica perguntando o que você achou, o que você achou, né? E depois, no final, ainda tem muita gente que não compra nada, né? Só experimentou e ainda fica inseguro em relação à escolha. Mas pergunta muito, né? No trabalho, a mesma coisa. Vai fazer alguma mudança, algum projeto novo, também fica perguntando para as pessoas o que elas acham, né? Uma insegurança. Então, a dependência emocional, ela está muito ligada a uma insegurança, uma falta de confiança em você mesma, né? Um medo de ser rejeitada, um medo de ficar sozinha, né? Um medo de que as pessoas não aprovem a sua escolha, a sua decisão, a sua vontade. E aí, com esse medo de não ser aprovada e de ser até rejeitada, você acaba abrindo mão das suas opiniões e acaba também fica perguntando para as pessoas o que elas acham, né? Para o seu colega, para o seu chefe, para o seu marido, para os seus filhos. Então, sempre dependendo do outro, o que ele acha. E acaba minando um pouco com a sua autenticidade, né? Você acaba ficando assim, não sendo você no público, né? No privado você, tudo bem, acaba se permitindo com pessoas mais íntimas, mas assim, fora do seu espaço mais privado, acaba se boicotando com medo da exposição, né? Então, dependente de uma emoção que é a aprovação, né? Que é a aceitação. Então, o que mais? A dependência emocional tem a ver com o que eu falei de deixar a vontade dos outros, da sua vontade em segundo plano, né? Sempre os outros são mais importantes, especialmente as pessoas que você ama, principalmente as pessoas que você ama, que é aí que está o apego, aí que está a dependência, né? Então, são seus filhos, o seu marido, pessoas importantes para você no seu trabalho, né? Seu chefe, né? Um colega de trabalho, pessoas que são fundamentais para a sua estrutura, para que tudo fique bem e equilibrado na sua vida, né? Bem assim, entre aspas. Então, o que eles pedem ou o que eles querem, você acaba cedendo. E aí vem sempre aquela reclamação, né? Ai, puxa, doutora Raquel, eu não tenho tempo para mim. Eu não consigo fazer as atividades que eu gostaria. Eu não tenho tempo para eu fazer uma atividade física. Eu queria estudar, não consigo estudar. Eu queria trocar de emprego, não aguento mais onde eu trabalho, mas eu precisava me atualizar e eu não consigo tempo para isso, né? E assim, primeiro a gente vai conversar assim, não existe não ter tempo, existe não ter prioridade. Então é aí que a gente vai tentar entender por que a sua vida, ou por que a vida dela não está sendo prioridade, né? Por que sempre os outros estão sendo prioridade? O que é que está acontecendo? Quais são as inseguranças? Ou por que essa falta de confiança em si própria, né? Tá dependendo do que para fazer acontecer, né? Outro comportamento muito específico dentro dessa questão de dependência emocional são os relacionamentos tóxicos, né? Aceitar ou tolerar relacionamentos nocivos, relacionamentos tóxicos, né? Pessoas que acabam fazendo que a gente se sente mal, né? Essas pessoas sabem manipular, né? Tem um ciclo da violência que eu já expliquei numa outra live sobre relacionamentos tóxicos, mas eu vou explicar aqui rapidinho, que é assim, é um ciclo de uma hora está bem, depois briga muito feio e aí a pessoa começa a pedir desculpa. Pede desculpa, diz que ela vai melhorar, que ela vai se tratar, que ela vai pedir ajuda, que ela não vai fazer mais isso. Ela manipula, fala que você que é culpada, que você que começou, que fez ela ficar nervosa, que fez ela ficar chateada,
né, que incitou essa agressividade dela, enfim. Então você se sente culpada, né? Acredita nesse amor, acredita que a pessoa vai melhorar. E só que entra num ciclo. Por que é o ciclo, né? Porque depois começa a acontecer tudo de novo. E aí você fica dependente desse amor, né? Isso que se diz amor, desse relacionamento que ora tá te machucando e ora está pedindo desculpas e ainda te colocando como culpada, né? E aí muitas mulheres, muitas pessoas, e isso aí faz a gente se sentir culpada e pedir desculpa. Muitos casos, né, de relacionamentos desse tipo, onde a outra pessoa faz você se sentir culpada até, né, a ponto de você pedir desculpa. E essa dependência emocional, essa dependência de achar que você só vai ser feliz se você estiver do lado dessa pessoa, se você tiver, como se tivesse só essa pessoa no mundo, né? Você acaba aceitando, né? É uma insegurança também, por quê? Por isso que eu falo que é uma insegurança por trás, porque você acaba achando que não vai conseguir ter outra pessoa, que outra pessoa não vai te amar, que você não vai conseguir entrar num outro relacionamento de novo, que você não é capaz de namorar de novo, ou de casar mais uma vez, que você não é capaz de romper com um relacionamento ou um casamento, que às vezes já tem filhos, né? Então tudo fica muito mais difícil também quando se tem esse apego, essa necessidade, esse achar que você só é uma pessoa importante se você está fazendo a outra pessoa feliz, né? Se a outra pessoa está dando um aval para você, está dizendo, né, ok, isso eu gosto, desse jeito eu gosto, né? Então aí você entra nesse campo dos relacionamentos, que é a dependência emocional, tá? Dúvidas, meninas, perguntas, podem me fazer, que eu tô tentando aqui falar e olhar os comentários de vocês também, porque eu já vou passar aqui para as causas, né? Por que existe essa dependência emocional? Então, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí, tá bom? Que aí vou tentando responder também, e a gente vai batendo um papo e conversando. Bom, vamos lá. Compreendido quais são os comportamentos. Eu quero contar também para mim. Se alguém tiver aqui um caso interessante para contar, pode contar aqui, que eu vou ler, de repente até contar para as meninas aí, para todo mundo, que vocês podem ler também. Todo mundo tem, né, em algum momento da vida, essa questão de ser dependente emocional, né, de se apegar à opinião dos outros. Todo mundo passa por essa fase, porque tem muito a ver com a causa que eu vou falar também, que é a nossa história de vida, né, aquilo que a gente aprende na nossa infância. Como que a gente se relaciona com os nossos pais, como é que os nossos pais nos dão asas para voar ou cortam as nossas asas, os nossos pais, os professores, enfim, as primeiras pessoas que a gente convive. Porque quando a gente é criança, a gente é muito vulnerável, claro, a gente é imaturo. Então nós somos dependentes, nós não temos autonomia na infância quando criança. Então somos dependentes de 100%, né? Quase 100% das pessoas. E emocionalmente também. Então eu quero contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo essa semana. Uma eu contei até no Stories, não sei se vocês viram. Falei da minha experiência em relação à forma como eu falo, né? A gente sempre tem um momento da vida que a gente fica preocupado com o que as pessoas pensam da gente, né? No meu caso foi relacionado ao campo profissional. Logo no início, eu sou formada há 16 anos, né, que eu trabalho, mas logo no início, quando a gente está ainda insegura, se colocando no mercado, né, conhecendo, as pessoas estão nos conhecendo, e aí uma pessoa falou assim para mim, um professor, um curso que eu fiz, falando que se a gente quiser dar palestra, ensinar as pessoas, a gente tem que ter uma voz impositiva, né? A gente tem que fazer umas piadas, a gente tem que impressionar as pessoas. Enfim, uma série de técnicas
E eu fiquei muito preocupada com aquilo, porque o meu jeito de falar é muito manso, né? Eu falo baixo, mais devagar, é o meu jeito de falar, tá? E eu tentei, naquele momento, exercitar uma forma diferente de me colocar, mas eu não me encaixava. Não era, eu estava muito preocupada com o que as pessoas iriam pensar de mim, né? Eu queria impactar, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu estava tão dependente da avaliação dos outros que eu passei a cortar as minhas asas, né? Eu passei a não ser eu para tentar me encaixar num padrão. Bom, passaram um pequeno tempo, eu vi que isso não tinha a ver, não tinha nada a ver comigo, que eu tinha que ser eu, né? E as pessoas tinham que gostar de mim do jeito que eu era, do jeito que eu falava. E eu resolvi assumir a minha personalidade. Essa sou eu até brinco um pouco, mas o jeito de eu falar é esse, né? Outra questão também que passou comigo, que pode acontecer com vocês, especialmente né, falando profissionalmente, porque muita gente agora está usando a internet, né? Precisa se expor, precisa falar do seu trabalho, do seu produto, e muita gente ainda tem medo de falar em público. Medo de gravar um vídeo, porque é o danado da crítica, né? É o que as pessoas vão pensar de mim. Se eu fizer um vídeo e eu não falar corretamente, ou se eu... Enfim, o medo da crítica, ele é muito comum entre as pessoas, né? E gera a falta de confiança, o medo de errar, o medo de não agradar as pessoas, né? E a gente tem que trabalhar isso, porque nós não vamos agradar 100% das pessoas. O caminho é a gente tentar entender quem é que a gente quer agradar. Quais são as pessoas realmente importantes para você? Essas você cuida. As outras você tem que ser você, né? E aí eu comecei, então, eu fui me trabalhando e aos poucos eu fui fazendo, né? Fui entrando mais nesse mundo de falar em público, ou fazer palestras, ou né, as próprias lives, vídeos. E essa semana eu fiz um vídeo engraçadinho no Reels, né? E eu não tenho muito costume de fazer, até as pessoas recebem bastante mensagem, as pessoas gostando. Poxa, eu adorei seu vídeo, achei super criativo, diferente. E passa na cabeça da gente, né? Ai, o que será que eles vão falar, né? O que eles vão pensar? Mas e daí? Né? Ao mesmo tempo, eu já tô escolada, já tô trabalhada nisso, né? Então eu já penso, poxa, tudo bem, né? Se gostarem, o que importa é que eu estou fazendo de todo o meu coração para vocês. Eu quero muito que vocês se transformem, evoluam, fiquem felizes, vivam bem. E aí, assim, se precisar, eu faço um vídeo, se precisar, eu faço alguma coisa. Se for para alcançar esse objetivo, eu faço, né? Se for só para brincar, não faz sentido. Mas se for para alcançar o coração de vocês e vocês realmente sentirem desejo de melhorar como pessoa, de melhorar os seus relacionamentos, o seu estilo de vida e ser mais feliz, então tá bom, né? Então vale a pena. E quem não gostar, tudo bem, né? Não gostou, então vai para um outro caminho, tá tudo bem, né? Então assim, esses foram 2 exemplos meus, mas eu tenho mais exemplo também, olha só, lembrei. Dependência emocional, mães. Quem aqui é mãe? É muito comum as mulheres, né, que são mães, e a mãe é mais afetiva, ela tem um vínculo diferente com os filhos, né? Ela ter essa dependência emocional, esse medo de ser rejeitado pelos filhos. Então, ela quer ser mãe que quer ser uma excelente mãe, ela quer ser a melhor mãe do mundo, ela quer ser reconhecida pelos seus filhos como uma boa mãe, como uma amiga. E aí, o que ela começa a fazer? Ela faz de tudo para agradar os seus filhos. Ok, tudo bem. Só que esse fazer de tudo, às vezes, ultrapassa o limite, e quando ela tem que dizer não, quando ela tem que dar limite, quando ela tem que ser firme, ela não consegue.
né? Acontece muito isso. Ela finge que não vê, fecha os olhos. Por quê? Medo do filho ficar bravo com ela, ficar triste com ela, né? E quando o filho ou a filha, né, fala assim, eu te odeio, né? Criança, quando tá com raiva, ela sabe que vai chegar lá no coração da mãe, então ela fala, né? Lógico que não é isso que ela sente, mas ela fala pra atacar, né? Porque ela quer se defender. E aí, às vezes ela fala assim, eu te odeio, mãe. E a mãe, nossa, corta o coração. É de morrer quando um filho fala isso pra mãe, né? Então, assim, a dependência emocional, é lógico, eu querer que o meu filho me ame, né? Eu preciso desse amor para eu viver, tudo bem, né? Uma parte dessa dependência, ela é normal, porque somos seres amorosos, somos seres sociais, nós dependemos do amor para a gente viver. Acontece que essa dependência, ela não pode desequilibrar, ela não pode ultrapassar um ponto da saúde mental, o ponto da sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua qualidade como mãe, educadora, da sua qualidade como profissional, que tem que ser firme, líderes, gestoras, né? Mulheres que não conseguem efetivar a sua liderança dentro do seu trabalho porque tem medo de ser rejeitada pela sua equipe, né? Conheço muitas mulheres também que são coordenadoras de equipe e elas querem ser amigas. Você está numa posição hierárquica acima de um grupo de pessoas e ela quer baixar no relacionamento, ela quer ser amiga, ela quer dar um jeitinho de ter um trato especial e amigável com elas. Por quê? Porque não quer perder o carinho da sua equipe, né? Tudo bem, também de novo, tá tudo bem essa liderança mais gentil, acredito muito nisso, né? A liderança, ela tem que ouvir homens também, Lenice, verdade, homens também. Como aqui eu falo mais para as mulheres, então eu falo mais no feminino, tá, gente? Mas homens também, acontece a mesma coisa. Então, às vezes, precisa lembrar que é uma relação de trabalho, né? Na relação de trabalho, a equipe espera da liderança, espera do gestor o limite. É como relação de pais e filhos, né? Eles esperam a regra, eles esperam que os gestores façam cumprir a regra. Só que ao mesmo tempo que eles esperam, quando o gestor faz cumprir a regra, o que eles fazem? Ficam de cara feia, né? Quando às vezes vai lá e diz não. Diz que não vai acontecer daquele jeito, que não vai poder fazer aquele investimento, ou enfim. Tem que fazer sim com todo o carinho possível, porque são pessoas, são humanas, tem que tratar bem. Eu acredito muito na democracia, como na liderança democrática, mas você fechar os olhos também no trabalho, esquecer que você é líder, que você é chefe, que você é uma gestora, faz com que tudo, né, você vai perder, vai chegar uma hora que vai escorrer pelos dedos e quando você vê, você já não tem mais a equipe. Quando você precisar da sua equipe, elas não vão te respeitar, né, como liderança. Então, a dependência emocional, ela acaba gerando consequências até no seu trabalho, se você não se trabalha isso, essa necessidade de estar vinculada às pessoas, de ser aceita, né, pelas pessoas, tá? Então, vamos lá. E as causas, né? Quais são as principais causas? Eu tô olhando aqui para baixo que eu tenho meu mapinha mental aqui para me ajudar a lembrar dos conteúdos para vocês. Mas lembrando que depois, o pessoal que está lá no meu grupo exclusivo do Telegram, que é um grupo gratuito, eu vou postar uma fotinho desse resumo do conteúdo que eu tô falando para vocês, tá bom? Vamos lá. Por que essa dependência, né? Tem muito a ver com uma autoestima baixa. Pessoas, mulheres ou homens, né, que têm uma autoestima baixa, que não reconhecem o seu valor, acabam não confiando em si própria e esperando a avaliação das outras pessoas. Então, trabalhar a sua autoestima é muito importante.
né? E muitas vezes essa autoestima ela foi já minada desde a infância, né? A autoestima ela é desenvolvida ali nos 10 primeiros anos de vida. Mas também pode acontecer da criança, de você ter crescido bem, ter, né, pais que sempre você teve uma infância boa, bons pais, que você sempre se sentiu bem, acolhida, amada, mas pode ter tido algumas experiências aí no meio do caminho que destruiu ou arranhou a sua autoestima e você acabou ficando desconfiada de que você é capaz de conseguir de novo, né, sozinha principalmente. Muita gente que tentou um trabalho, tentou outro, foi demitida, não sei, umas 3 vezes, e aí, poxa, tava tudo bem, acreditando em si própria, e algumas experiências, né, que aconteceram, poxa, fez a pessoa ter dúvidas sobre a capacidade dela. E aí mina com a autoestima, né, com a sua autossegurança. E faz com que você acabe ficando dependente, né, apegada às outras pessoas para que você tome decisões. Então, são as feridas emocionais. E é importante trabalhar essas feridas emocionais, compreender a sua história de vida para entender aonde estão essas feridas, por que essa autoestima tão baixa, por que essa falta de confiança em você, para que você possa treinar a sua mente, treinar a sua cabecinha de novo, para que você entenda que você consegue ser mais autêntica, ser mais autônoma, né? Incapacidade de se sentir feliz sozinha. Às vezes, essa incapacidade que gera essa dependência tem a ver com essas pessoas em volta que ficam te manipulando, né? Colocando você sempre para baixo, colocando você como sempre a culpada, né? Que são os relacionamentos tóxicos que eu falei já agora há pouco. Isso você acaba se sentindo como dependente da outra pessoa. Sem aquela pessoa você não é feliz. Especialmente se você não tem autonomia financeira. É muito comum também nas mulheres que dependem do seu marido financeiramente, se sentir dependente também emocionalmente. Porque se você não tem dinheiro, o que é que você vai fazer? Né? Como é que você vai sair de casa? Como é que você vai começar a reconstruir a sua vida? Se você tem filhos, inclusive, né, mas não trabalha, como é que você vai se separar? Então, essa questão da dependência financeira, vamos falar daqui a pouquinho sobre algumas dependências e autonomias. Essa questão da dependência financeira, ela acaba ficando muito atrelada à questão da dependência emocional, né? Então, achar que você só vai conseguir ser feliz ou só vai conseguir ter uma vida estável se você estiver naquela casa, naquele lugar, naquele trabalho com aquela pessoa, tá? Outra causa da dependência, a negação da sua própria identidade. Isso tem a ver com autoestima, né? Autoestima baixa tem a ver com você negar quem você é. Então, uma história de vida onde você sempre teve que se portar de acordo com o que a sua mãe ou seu pai te ensinaram, de acordo com o que as pessoas foram dizendo para você como você deve se portar, como você deve falar, que roupa você deve vestir, isso te deixa, vai tirando o seu jeito de ser e você vai perdendo a sua própria identidade, a ponto de começar a negar, achar que quem você é não é uma pessoa digna de ser aceita, de ser amada, né? Se você não fizer isso, se você não se comportar desse jeito, então as pessoas não vão te aceitar, né? Essa é a crença por trás disso. Isso tem a ver com autoestima, isso tem muito a ver com amor próprio, falta de amor próprio, né? Necessidade de ser tranquilizada também, crianças que tiveram, adultos, né, que quando foram crianças, que tiveram uma história de vida bem turbulenta, cheia de problemas, e pais se separando, ou alcoólatras, ou enfim. E eram crianças que, para se sentirem bem, seguras, né, entendendo que estava tudo bem na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade infantil,
se sentia segura sempre no colo, no abraço de alguém, de algum adulto, de um professor que acolhia essa criança. Então isso vai ensinando a criança de que ela só vai se sentir bem nos braços de alguém, se alguém estiver perto dela, né? Então ela não consegue se ver sozinha. Ela só consegue sentir que está bem se ela estiver namorando, se ela estiver casada, se ela estiver com alguém, né? Por isso também acontece de muitas pessoas saírem de um relacionamento e ficarem enlouquecidas porque precisa encontrar uma outra pessoa. Ela não consegue ficar sozinha com ela mesma para provar para ela que ela é capaz, que ela é bonita, que ela consegue conquistar alguém, mas também porque ela precisa de alguém acolhendo, né? Porque ela acha que ela não consegue ficar sozinha. E isso é muito... A gente pode trabalhar com isso, né? Em programas terapêuticos ou, né, nessa aprendizagem emocional, você pode ir se trabalhando. Porque você vai entendendo que a sua infância passou e que hoje você cresceu. Você não precisa mais daquele afago, daquele abraço que te trazia segurança de quando você tinha 4, 5, 6 anos de idade. Naquele momento, sim, você precisava, né? Você era criança, totalmente dependente dos adultos. O que ia acontecer com você? Você talvez não teria nem o que comer se você ficasse sozinha. Então, quando a criança vê os pais brigando, ela fica muito vulnerável, muito insegura, né? Então naquele momento sim, ela precisava daquele abraço para trazer equilíbrio, mas hoje você cresceu, né? Não precisa mais. Hoje você já tem autonomia, talvez você já esteja trabalhando ou já esteja estudando, ou com certeza você já sabe como gerar uma renda para você já tem um cantinho para morar, né? Para você dormir, você já tem você escolhe as suas próprias roupas. Então você consegue ficar sozinha durante uma turbulência, durante uma briga, uma discussão com uma pessoa do seu relacionamento ou do trabalho. Tudo bem, você dá conta de chegar em casa, acalmar o seu coração, pensar sobre o problema, dormir e no outro dia tomar as melhores decisões para resolver, né? E é aí que a gente vai trabalhando essa questão de autonomia emocional, para que você consiga ficar bem com você mesma sem ter a necessidade de ter alguém junto com você. Ok? Entendido, meninas? Quem falou ali, delicado e criativo, eu não lembro o seu nome. Eu amo ficar comigo mesma, me basto, né? Olha só que frase forte, né? É mais ou menos por aí. É lógico que a gente se sente feliz com as pessoas que a gente ama, mas se pessoas que a gente ama estão te fazendo sofrer, né? Te deixa triste, te deixa para baixo, então tá na hora de pensar, de repensar. Se você pode trabalhar esse relacionamento, né? O primeiro ponto, eu sempre falo assim, primeiro objetivo é trabalhar o relacionamento. Nunca é separar. Separar é uma das últimas coisas que a gente pensa. Vamos trabalhar os comportamentos para o relacionamento melhorar. Mas se trabalhou, fez de tudo e não tá melhorando, então bora lá ficar bem, você com você mesma, para conseguir ter forças para seguir em frente, né? Vamos lá, como superar? Primeiro, né? Falamos lá dos comportamentos, das causas, das principais causas. É lógico que numa conversa mais individualizada a gente consegue entender especificamente aonde foi, mas eu dei alguma luz aqui para que vocês consigam enxergar. Isso fez sentido para você, que bom, olha só, muita gente falando que está entendendo, que está fazendo sentido, ótimo. Obrigada pelo feedback aqui, meninas. Primeira coisa para superar isso, a dependência emocional, é reconhecer a sua dependência e o seu apego, tá? Primeiro de tudo é o reconhecimento. Quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda ou reconhece que eu tenho uma fragilidade, que eu posso melhorar isso, já é um primeiro grande passo, né? Reconhecer.
Aí reconhecer os seus medos e as suas limitações. Quais são os seus medos, então? Vamos entender. Para pensar, se você quer sair do seu trabalho, por exemplo, mas continua lá, tem medo do quê? Se for para sair, se preparar para sair, fazer com todo cuidado, quais são os medos por trás disso? Se você vai comprar um carro ou roupa, precisa fazer uma escolha e você tem o costume de ficar pedindo opinião das pessoas. Por quê? Para que você pede opinião? Se você fizer essa escolha sozinha, você tem medo do quê? Lógico que toda escolha que é sozinha, toda escolha tem consequências. Provavelmente você tem medo de errar, Ivone falou aqui, ó. Medo de errar, medo de fracassar. Mas e daí? Qual é o problema se você errar, se você fracassar, ou se você fizer uma escolha que não é a que uma outra pessoa, a sua mãe, sua irmã, sei lá, achou mais bonita? Né? Tem coisas que você pode dar o seu primeiro passo, né? Por exemplo, comprei esse colar. Eu não perguntei pro meu marido se ele gosta. Eu gosto, eu achei bonito, né? E então eu não vou perguntar. Mas tem coisas, por exemplo, se eu quero comprar um carro, já tem um custo maior e tem um porquê, tem um pra que eu vou perguntar para ele. Porque temos em comum o nosso projeto financeiro. O nosso projeto financeiro da nossa família é em comum e a gente entende isso. Então, se a gente for fazer uma compra que tem um valor alto, precisamos resolver isso de comum acordo, né? É por isso que a gente fala, que a gente se conversa. Mas não que eu preciso dele decidindo comigo qual modelo, qual cor que eu mais gosto. Isso eu posso ter autonomia para decidir, mas nós vamos conversar a respeito do valor, daquilo que é comum entre a gente. Entendeu? Então, assim, medo de ser criticada, medo de paralisar, não entendi, Daiane, medo de... mas o medo de errar, né, como a Maria falou aqui, o medo de errar é muito comum. Mas aí tem uma questão. A gente precisa, para a gente errar menos, primeiro a gente tem que entender que a gente vai errar, tá? Para a gente errar menos, a gente tem que se planejar. Então, toda e qualquer decisão, ela tem que ser planejada, ela tem que ser racionalizada, tem que entender o que eu preciso. Então, eu vou me planejar para isso. Eu minimizo as possibilidades de erro e mesmo eu planejando, pode ser que eu erre. E qual é o problema? Tudo bem errar. Talvez você tenha que trabalhar essa questão, esse medo de errar, né? Por que ser tão crítica com você? Talvez ser mais generosa. Pode ser que a vida não tenha sido generosa com você. Pode ser que os teus pais ou os teus professores, irmãos mais velhos, não tenham sido tão generosos com você, tenham te criticado muito e talvez por isso você tenha muito medo de errar, né? Mas eu repito de novo, você cresceu, né? E a gente também aprende com os erros. A Adriana falou aqui agora, é isso mesmo. A forma como você olha para os erros é que vai fazer você seguir em frente. Tudo na nossa vida, para a gente aprender, a gente precisa da experiência, né? Até quando a gente é criança, a gente vai aprender a escrever uma letra, a gente começa errando, saindo das linhas, saindo dos limites, né? Aí a professora vai dizendo pra gente, não, coloca mais pra cá ou coloca mais ali, né? Porque daí a gente vai ajustando. A gente vai cozinhar, é a mesma coisa. Talvez na primeira receita de algo que você fez, você experimentou um primeiro bolo, não ficou tão bom. Aí você pensa, bom, o que eu posso mudar da próxima vez? Como é que eu posso melhorar da próxima vez? Então, no cotidiano, a gente faz isso corriqueiramente. A gente erra, aprende, acerta. Erra, aprende, acerta. E na nossa vida é a mesma coisa, né? Então, a gente vai errar. É a forma como você lida com os erros que vai fazer você enfrentar com menos culpa e mais tranquilidade, né? Uma outra forma de você superar a dependência emocional
não vivendo muito mais do passado, né? Compreendendo o seu passado, e passado passou. O que aconteceu lá com seus pais na primeira infância, na sua escola, os seus erros, o ano passado, o ano retrasado, serviu para aprender. Serviu para aprender e fazer diferente daqui para frente, né? Mas não mais ficar olhando para o passado, ó. Ter mais amor próprio, né? Aceitar quem você é, aprender a se aceitar. Aprender a aceitar quem você é, né? Reconhecer as suas próprias potencialidades. Parar de olhar para os seus erros, para os seus medos, né? Parar de ser crítica ou diminuir essa crítica em relação a você e tentar olhar o que de bom você já fez na vida. O que de bom você tem, né? Quais são os seus talentos? Tem muita coisa que você acertou. Então, quando alguém falar para você de algo que você errou, ou quando você mesma se pegar errando, ao invés de você se criticar, você lembra assim, a cada erro você pensa em 2 acertos. 2 coisas boas que você já fez na vida. Porque aí você vai enchendo o seu copinho de lembranças positivas e lembranças boas. E aí você vai ver que, puxa, esses erros, essas coisas, elas acontecem, né? Eu não preciso tanto da opinião das outras pessoas, né? A Adriana tá me lembrando aqui dessa frase, né? Muito boa. O que você vai fazer com o que fizeram de você? É isso mesmo, essa é uma frase que tem que ficar ali, ó, no ouvidinho de vocês. Se te criticaram muito, se podaram a sua autoestima, se te manipularam, e agora? Né? É sair dessa zona de conforto ou da zona do medo, se planejar, construir caminhos de superação e caminhos de independência. Caminhos de independência, quero falar isso para vocês. Para vocês se sentirem mais independentes emocionalmente, é bom vocês trabalharem algumas autonomias. Uma das autonomias eu falei agora há pouco, que é a autonomia financeira, tá? O fato de não estar trabalhando, de não ter dinheiro, faz com que muitas mulheres ou muitas pessoas, homens também, fiquem dependentes da outra pessoa, né? E aí você acaba ficando não só dependente financeiramente, como emocionalmente também, né? Porque para você ficar bem, você precisa estar naquele relacionamento, porque você precisa que ele te dê o dinheiro do mês, né? Então a independência financeira, ela é importante para sua dependência emocional. Independência de rotina. Vocês já ouviram falar sobre isso? A sua rotina, o que você faz no dia, o que você faz durante a semana, você tem que ser independente, né? Você pode ser. Então é colocar ali na planilha da semana o teu horário para que você vai fazer uma oração, que você vai trabalhar, que você vai brincar com seus filhos, que você vai fazer uma caminhada. E aí você só comunica com as pessoas que convivem com você, comunica, vê se está tudo bem, né? Porque você também não é uma pessoa sozinha dentro da sua sociedade familiar. Então, às vezes você tem que se comunicar com seu marido, se nesse horário você pode sair, não porque você está pedindo permissão, se ele pode ficar em casa com as crianças, por exemplo, né? Então, vocês vão conversar, né? E aí você vai criar a sua rotina, tudo encaixadinho, tá bom para os seus filhos, tá bom para o seu marido, tá bom para você e ok. E aí você se torna uma pessoa que está independente na sua rotina, no que você vai fazer, sem ficar perguntando para as pessoas, né? Posso fazer isso? Posso sair agora? Será que hoje eu posso? Outra liberdade, a sua liberdade de ir e vir. Liberdade de andar por aí. Então, as pessoas que não têm, por exemplo, mulheres que têm carteira de motorista, mas não dirigem, ou não têm carteira de motorista, tem medo de dirigir. O que acontece? Conheço também várias pessoas que hoje deixaram de ser autênticas, deixaram de viver a sua vida porque não querem ficar pedindo mais ajuda para as pessoas. Né? Não querem ficar pedindo mais ajuda para o marido, para os filhos. Me leva na igreja, por favor, me leva no meu trabalho, por favor. Todo dia pedindo. Né? Às vezes as pessoas até ficam meio cansadas, às vezes elas nem reclamam, né? Fazem com todo gosto,
Mas a pessoa acaba ficando, né, assim, ela não quer atrapalhar tanto. Então o que acontece? Ela acaba deixando de fazer, deixando de lado as suas prioridades porque não quer ficar pedindo ajuda, porque é dependente na sua liberdade de ir e vir. Por isso que também é importante a sua autonomia de conseguir sair. Se você não quer dirigir, não, tudo bem, mas que saiba pegar um ônibus, né, um metrô, enfim. Dependência também intelectual. Dependência intelectual vai aprender, né? Não fica precisando, dependendo muito das pessoas, de saber certas coisas. Porque às vezes a gente fica dependente, especialmente nós mulheres, dos maridos, né? Hoje tem até uma profissão, é marido de aluguel, dos homens que vêm para trocar lâmpada, para arrumar um encanamento. Tem o Uber, né, Cristiane, da verdade, tem o Uber. Não precisa ficar dependendo das pessoas, chama o Uber. Também não precisa ficar dependendo do marido, de um homem. Tem esse profissional, o marido de aluguel, né? Vai fazer um furo na parede, se você não aprendeu, se você quer fazer, né? Você consegue fazer sozinha. Recentemente, vou dar um exemplo rápido aqui meu, eu aprendi a trocar roda de bicicleta, né? Porque algumas pessoas que me conhecem aqui sabem que eu gosto de andar de bicicleta. Mas eu não gostava, assim, não queria aprender a trocar a roda da bicicleta, né? Era muito mais fácil deixar para o meu marido trocar. Mas aí eu comecei a sair sozinha, porque ele estava ocupado, enfim, eu queria sair. E aí, como é que eu ia sair sem saber trocar a roda o pneu da bicicleta? Até que eu pensei bem e falei, puxa vida, eu preciso parar com essa dependência, né? Eu preciso pelo menos aprender, porque numa necessidade eu posso precisar. Então vamos lá, sentei no chão, bicicleta, e ele me ensinou, me repetiu umas 10 vezes e aprendi, mas me senti muito bem, né? Querer trocar eu não quero, mas se precisar eu não sou mais dependente nessa área, né? E a outra dependência é a dependência desses relacionamentos que aprisionam, saber dizer não, tá, menina? Saber dizer não, saber enfrentar a coragem de se afastar de pessoas que são nocivas para você, se for possível, né? Se não é uma pessoa da sua família, então se afasta, agradeça um convite, né? Diga não, dessa vez eu não vou poder, quem sabe de uma próxima, mas se afaste, né? Cria essa independência de conseguir dizer não para os convites, né? Se for uma questão assim de família, aí é uma outra abordagem, né? Porque aí vale a pena você conversar com a pessoa da família, explicar o que está acontecendo, que aquele jeito que ela faz te deixa para baixo, te deixa mal, e aí tenta ver se melhora, né? Vale aí um investimento, tá bom? Meninas, olha que papo muito bom, hein? A gente tá com mais uns 5 minutos aí de live e eu quero contar para vocês as novidades da próxima semana. Deixa eu só ler aqui, se vocês tiverem algumas perguntas, vamos ver se dá tempo. Eu tenho toda essa independência. Às vezes falta ânimo, né? Olha aí, a Má falando que mora sozinha, paga as contas, mas às vezes falta ânimo. E aí precisa entender, mas por que falta esse ânimo, né? Por que falta o ânimo? Trabalhar nesse ânimo e seguir com a sua vida, com aquilo que você quer, né? Não sei falar não. Isso também, né? Se você entendeu como que é importante para sua dependência, você conseguir falar não, e tem uns jeitinhos bem cuidadosos de falar não, né? De dizer que deixa para depois, ou passar para alguém, olha, eu vou deixar essa oportunidade agora para outra pessoa, né? E aí com um jeitinho, com carinho, vocês vão aprendendo. Bom, queridas, eu quero, né? Eu trouxe essa chavinha aqui, vou mostrar de novo, olha só. Vamos agora no mês de setembro virar algumas chavinhas muito importantes na vida de vocês. Eu quero convidá-las
a participar do próximo desafio Ame-se Mais. Alguém participou aqui do outro? Me fala um eu aqui para saber quem participou já do outro Ame-se Mais. O Ame-se Mais vai acontecer a partir do dia 23 de setembro. São 5 lives, 5 conteúdos que eu estou preparando para vocês, que vão acontecer aí no final de setembro, do dia 23 até dia 27. E vou falar sobre amor próprio, né? O desafio do Ame-se Mais, para que você aprenda a resolver essas dependências, né? Em vários campos. Então, por exemplo, no dia 23 de setembro, eu vou falar sobre os 8 inimigos da autoestima. Então, 8 comportamentos, 8 atitudes que sabotam a sua autoestima. Então, para você entender direitinho que você pode estar fazendo algumas coisas que você mesma está arranhando com a sua autoestima, tá? No dia 24 de setembro, é uma quinta-feira, então vai começar numa quarta. E na quinta-feira, vou falar sobre inseguranças que impedem o voo das mulheres, né? Quais são as principais inseguranças, quais são as nossas necessidades básicas humanas que faz a gente se sentir inseguro e seguro. E aí o pessoal, as borboletas dizendo aí que já participou, que já participaram, que legal. Nesse dia 24 eu vou trazer uma psicóloga, é a Silana, do Instituto de Programação Neurolinguística. Ela vai falar comigo sobre esse tema de inseguranças. No dia 25, 24, dia 25, eu vou falar sobre relacionamentos e amor próprio. Então, como a falta do amor próprio, um baixo nível de amor próprio afeta os seus relacionamentos amorosos, familiares, sociais, no trabalho. E nesse dia vou trazer aqui o Wanderson, que é diretor do Instituto Nacional de Programação Neurolinguística. Ele já fez uma live comigo, um professor bem legal, vai trazer esse conteúdo aí mais relacionado à questão dos relacionamentos e amor próprio. No sábado, olha só que legal, sábado vou trazer aqui 5 borboletas, 5 ex-alunas do programa Ame-se Mais, que elas vão conversar aqui comigo e vão contar para vocês como que foi essa experiência de participar do desafio Ame-se Mais. Algumas já estão aqui, hein? Mas eu não posso ainda falar muito não, porque vamos soltando as surpresas devagar. Mas elas vão falar aqui comigo, contar um pouco da sua experiência de ter passado pelo programa Ame-se Mais, pelo desafio. E aí, no domingo, eu vou falar sobre o passo a passo para dar o voo, né? Qual é o passo a passo para ter um nível melhor de amor próprio. Então são 5 lives, 5 conteúdos gratuitos que eu vou entregar para vocês. Todos os dias vou enviar também exercícios terapêuticos nesses conteúdos para o pessoal que vai estar lá no Telegram. Agora tem uma novidade que o pessoal também vai poder se cadastrar por e-mail, né? Então, se não quiser estar lá no Telegram, pode estar no e-mail. E o link para inscrição já está na minha bio agora. Então, se você quer participar do desafio, que vai começar no dia 23 de setembro, vai lá na minha bio e clica no link e faça a sua inscrição, tá bom? Bom, fica aí o convite. Convidam as amigas, as outras mulheres para participar. A partir de agora eu vou lá no Telegram. Quem não tem o Telegram, faz a sua inscrição, baixa o aplicativo do Telegram que você já vai conseguir ter acesso a esse grupo, tá bom? Eu vou conversar com vocês lá no Telegram e mandar o conteúdo da live também, tá joia? Meninas, super boa noite, a gente tem um minutinho aqui restante, já vai cair, então eu quero deixar aqui um beijo muito especial para todas vocês que participaram aqui comigo e conversaram aqui. É uma delícia aí poder trazer conteúdos para vocês, tá bom? Brigadinha, um beijo, Adriana, Luciana, Maria, Natália, puxa, todo mundo que passou por aqui e agora eu não consigo mais ver o nome de vocês, tá bom? Um beijinho, boa noite, vamos lá pro Telegram, vamos lá pro grupo, tá bom? Beijo!